podcast Conversar recebe o professor Sérgio Lazzarini. E eu começo fazendo a primeira pergunta. O teu livro Capitalismo de Laços, que foi lançado alguns anos atrás, faz algum retrospecto sobre as melhoras que houve no país em relação àquela época sobre fundos de pensão, etc. Obrigado pela participação aqui, pela oportunidade. O livro foi publicado em 2010, então vamos colocar em contexto que ele vem de dois governos de Fernando Henrique e ele também dos governos do Lula, certo? Então estava encerrando aquele momento. Então ele pega um período onde nós havíamos privatizado grandes empresas e um momento durante o governo Lula em que foram aplicados instrumentos, né, de apoio, né, estatal, estímulo estatal para diversas empresas e várias dessas participações também continuaram, certo? O que o livro descreve naquela época é que, apesar de ter privatizado, vendido empresas, certo? O governo vendido participações, ainda você tinha muita empresa com instrumentos estatais, investimentos estatais presentes, notadamente fundos de pensão, bancos públicos como o BNDES e até a própria União Federal. O livro descreve consequências daquilo, quer dizer, essas participações societárias continuaram. Tá? Esse capital público continuou nas empresas privadas. E naquele momento também se descreve um processo onde político, certo? Que definia quem seria, digamos, o recipiente, a empresa que vai receber esses investimentos, vai receber empréstimos. E naquela época, você tinha o mecanismo das doações privadas de campanha. Então, você via, né, vários estudos mostram que quem doava mais para candidatos vencedores recebia mais capital público e por aí vai, né? Vários resultados nessa linha. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, agora, o que mudou? Foi para melhor ou para pior? No certo sentido, teve mudanças positivas, você tem mais um pouco de transparência nesses investimentos públicos, nesses empréstimos, certo? Mas, muito paradoxalmente, você acabou com as doações privadas de campanha empresariais. Antes você acompanhava essas doações. Agora o mecanismo, né, de articulação setor privado e público fica um pouco mais opaco. E agora, com o advento das emendas parlamentares, onde o próprio Congresso tem mais poder para dizer para quem vai receber, nós não estamos conseguindo acompanhar muito isso. Quem está recebendo quem são os destinatários dessas emendas, dessas alocações? Essas desonerações, subsídios, qual é a dificuldade que existe no país, seja governo de direita ou de esquerda, tanto faz, de colocar todos esses subsídios e desonerações tudo no orçamento geral do país? Por que isso não se faz assim? Num certo sentido, houve avanços. Então, a gente sabe, por exemplo, o tamanho dessas exonerações, há relatórios, tá? O problema é que o que acontece é que você tem orçamentos que vão um pouco ao largo disso. As emendas parlamentares são um caso patente, certo? Então, você tem alocações parlamentares ou alocação de verba, né? Transferência de verbas, que a gente não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Entendi. Vamos falar um pouco agora também do teu livro mais recente, A Privatização Certa. Quer dizer, lá você enfatiza que mesmo a privatização precisa de governos eficientes, governos bem regulados, agências reguladoras com mandato fixo, etc. Hoje o ambiente está um pouco difícil com essas agências, estão sem membros, as verbas estão curtas, não? O que você acha desse panorama hoje assim? Vamos até explicar talvez bem claramente esse argumento.
Então, muita gente fala, o Estado é tão ineficiente, vamos privatizar para que a iniciativa privada ela assume e resolve o problema. A gente teve privatizações, de fato, os serviços melhoraram, alguns serviços melhoraram substancialmente, é só pegar celulares aí, certo? Quem é da época da Telebrás, que tinha que comprar a linha telefônica, um preço que tinha poucas e por aí vai, lembra bem disso, tá? Agora, por outro lado, eu tenho aqui em São Paulo, certo? Um serviço de energia elétrica que todo mundo reclama, é um serviço de distribuição privada, correto? Então, em tese a gente fala, não, mas é uma empresa privada, eu privatizei, não deveria melhorar? Qual que é o problema? É a falta do governo capaz. Então, você, no momento ali no governo FHC, onde você privatizou as empresas, uma peça muito chave, como você citou, é a presença de agências reguladoras que iam ficar tentando e monitorando as empresas privadas e cobrando e tomando ações corretivas sobre a qualidade de serviço. O que aconteceu objetivamente, nós temos estudos sobre isso, é que as agências foram enfraquecendo e foram virando cabides de colocação política, com pouco orçamento, com menor autonomia, a capacidade de fiscalização do governo se reduziu. Mas não são só as agências. Vamos pegar o problema de energia elétrica aqui em São Paulo, que dá uma chuva mais forte, cai né, o galho de árvore nas fiações, fica o pessoal aí 10 dias, 15 dias sem energia elétrica. Quem que é o responsável por fazer essa manutenção nessas árvores? Fica aí o embate. É a prefeitura, é a empresa privada, certo? Ou é a agência reguladora do governo federal. Só que a agência reguladora não está aqui, certo? A capacidade de fiscalização. Então, assim, fica um imbróglio onde, quando você privatiza um serviço, você não tem um governo que fez um bom contrato, acompanhou, monitorou, toma as ações corretivas necessárias quando o serviço não está bom, não vai bem. Entendi. Nesse teu livro, A Privatização Certa, você cita os resultados da privatização de presídios do estado do Paraná. Isso. E lá me chamou a atenção uma coisa curiosa que eu nunca tinha visto. É que os Carlos Chaves tiveram, os funcionários, os gerentes, os diretores, tiveram um aumento de salário de 40%. Ganhavam 40% a mais. E se eles fossem pegos tendo sido subornados, eles perdiam o adicional, mas não perdiam o emprego. Explica isso, que é uma coisa curiosa. É legal. Acho que era bom também a gente dar um pouquinho de contexto, certo? Claro. Os Estados Unidos tem uma experiência de empresas privadas, prisões privadas, certo? É extremamente controverso. De novo, a gente vai falar, não, uma prisão, para ser bem gerida, podia botar a iniciativa privada. O que acontece nos Estados Unidos? O que acontece nos Estados Unidos está bem documentado. Passa uma prisão para a empresa privada, ela vai querer cortar tudo que é custo dentro da prisão. Então, você tem lá acusações em algumas prisões, você vê, tá uma rebelião dentro da prisão, todo mundo se matando, ninguém está fazendo nada, né? Corte de custos de serviços de reabilitação do preso. Por que eu quero reabilitar um preso? Para ele não sair da prisão, não cometer mais crimes e ter que voltar. Custa para o contribuinte, inclusive, isso, certo? Então, só que qual que é o problema lá no modelo norte-americano? De novo, é a falta do governo olhando. Eu simplesmente passo a prisão para o setor privado e ninguém olha. No Brasil, e até assim, surpreendentemente, eu falo isso no livro, é um projeto que a gente acompanhou, a gente teve um modelo diferente, um modelo mais híbrido, onde eu tinha uma supervisão pública dentro da prisão. Então, assim, o cara privado está lá e quer cortar um custo, não negativo, não vai cortar, porque eu quero manter esses indicadores aqui adequados dentro da prisão. Aí você vai perguntar, mas por que o cara não pode subornar esse supervisor público dentro da prisão? Para ele meio fechar o olho, deixa eu cortar o custo, dane-se o que acontecer com os presos. Aí que vem esses fatores que você falou. Ali eles selecionaram os melhores gestores para serem os diretores da prisão públicos,
pagando um extra função, né? Um salário extra. Não é que o salário dele recebeu aumento, é um extra função para o trabalho de direção. E tudo isso monitorado. Então o cara sabia que se ele entrasse numa. É até um cálculo meio, né? De custo e benefício assim. Deixa eu ver. Eu vou aceitar esse suborno aqui, mas com a possibilidade de cair. Né? O cara corta o custo da prisão, tem uma rebelião, vai na imprensa, aí eu vou ser demitido, vou perder esse extra função, né? Então eles conseguiram tinham incentivos aí para manter aí uma operação bem legal dentro da prisão. Eu queria trazer um caso atual sobre empresas controladas pelo Estado, entre aspas. Certo. A empresa Tupi de Santa Catarina, Sim. o BNDES mais a Previ tem 57% do capital. Sim. E houve agora acionistas minoritários estão se queixando de interferência do governo, pondo gente despreparada para o conselho de administração. Por coincidência, é um reflexo, quer dizer, a ação em 2025 caiu 46%, quando a Bolsa teve um bom desempenho, né? O que você acha qual seria o bom para o país? Vender essas participações? Porque o conselho tá mal estruturado, né? O que você acha disso? Olha, sobre o ponto de vista conceitual, certo? Por que eu preciso ter uma participação do governo em uma empresa? Certo? Por que eu preciso ter o governo presente em uma empresa? Seria alguma coisa, eu preciso que essa empresa faça alguma coisa que o setor privado não faria normalmente. Ou, com essa participação, eu vou ajudar um empresário privado de uma forma que eu não conseguiria se não tivesse essa participação presente. Quando você pega uma empresa que já está no mercado, ela é privada, no mercado concorrencial, você vai começar a se perguntar, precisa ter essa participação? Considerando também que qualquer capital estatal presente em uma empresa, ele tem o que a gente chama de custo de oportunidade. Eu poderia pegar aquele capital e investir em outras áreas. Tem tanta área que eu poderia investir, realocar, certo? Inclusive abater dívida pública. Então, essa é a grande pergunta, certo? Porque também, toda vez que eu tenho um capital dentro de uma empresa e tem esse tipo de influência que você mencionou, é um canal político, certo? É um canal político que tem disfunções que são conhecidas. Entendi. Deixa eu passar agora para uma empresa privada que você cita no livro. A empresa Natura é uma empresa que respeita o meio ambiente, é politicamente correta, e, no entanto, o desempenho dela na Bolsa de Valores também vai mal. Você acha que é possível, quer dizer, como é que faz para fazer tudo isso corretamente e ter rentabilidade? Porque o acionista parece que não está satisfeito com o desempenho da Natura, né? Vamos lá, a Natura tem que separar, talvez, em algumas fases de história, que é antes das grandes aquisições que ela fez, que é a Avon, Body Shop e tudo mais. Então ela fez uma estratégia agressiva de inserção internacional. Era uma empresa lucrativa e que criou um modelo de negócio que respeita o meio ambiente e daria lucro para o acionista. Em que sentido? Né? Então ela vai lá na Amazônia, faz lá uma ação com as comunidades da Amazônia que dão produtos que vendem produtos da Amazônia para ela colocar nos ingredientes do shampoo, do sabonete, dos produtos diversos. Vendo isso para um consumidor disposto a pagar, gera o lucro, parte desse lucro, inclusive, retorna para as comunidades lá, e tudo isso é feito de uma forma que a própria tecnologia de produção respeite o meio ambiente. Né? Então eu não estou cortando árvore, pelo contrário, eu estou preservando as árvores lá, certo? O que aconteceu foi, no momento do tempo, a Natura se expandiu, ela teve uma estratégia agressiva de expansão. E, mais recentemente, ela teve que lidar com isso. Ela tem que lidar com isso. Dito isso, certo?
o que é importante ali, talvez, na empresa, é que ela tem um conjunto de acionistas também muito preocupados com essa agenda. Certo? Até onde eu sei, a agenda continua, certo? A agenda continua mesmo, quer Claro, dizer, eu vou acabar com essa agenda para lucrar mais? Creio que os acionistas controladores não topariam. entendi. O, esses órgãos do Estado hoje, eu li recentemente o seguinte, por exemplo, o IBGE em 2013 tinha 6 mil funcionários, em 2023 tinha 4 mil. A CVM tem 400 funcionários e precisa de mais 1.200. A, o IBAMA, em 2008, tinha 1.800 funcionários, agora tem, em 2024, tinha 700. Quer dizer, são órgãos fundamentais que você precisa de estatística, você precisa de fiscalização do mercado de capitais. Sim. Como é que chega, como é que faz para minimamente você deixar esses órgãos up to date? Então, aí vem aquela discussão de prioridades, certo? Quais são as grandes prioridades do Estado, inclusive o reforço do aparato regulatório. É assim, realmente você houve desmantelamento de vários tipos de órgãos de regulação, órgãos de acompanhamento, né? Esse próprio esses órgãos de fiscalização ambiental e todo o aparato de coleta de informações foi muito combatido, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, certo? Então, por questão de ideologia, por falta de dinheiro ou por loteamento político, você vai, infelizmente, enfraquecendo esses órgãos absolutamente fundamentais. É claro que também existe toda uma discussão de aumento de produtividade do setor público. Então, eu diminuir o número de funcionários também não é necessariamente ruim, tá? Até porque nós estamos num ambiente de tecnologia, certo? Então, ambiental, por exemplo, eu monitoro por satélite. Correto? Eu posso Tá. fazer monitoramento, reconhecimento por satélite. Então eu vou esperar realmente um aumento de produtividade. O que entra em outro tópico polêmico, não sei se você vai querer entrar na discussão aqui, que é da reforma administrativa, que é outra avenida de discussão, né? Não, pode falar um pouco da reforma, o que, que você enxerga de positivo e de possível de ser feito, né? É, hoje é impossível, essa reforma é coisa que é impossível. Bom, a reforma administrativa, ela teria vários objetivos, certo? Um deles é, sem dúvida, aumentar a produtividade do setor público, para que também, né, e concomitantemente, você tenha um serviço para o cidadão adequado, tá? O setor público, como é sabido, ele custa. Ele custa e, além disso, você tem os super salários, os penduricalhos, né? Tudo isso, a ideia é combater todas essas coisas. Então, é uma reforma muito importante, mas é uma reforma muito polêmica. Principalmente no âmbito da estabilidade de emprego, no acompanhamento, no monitoramento da ação dos funcionários públicos, certo? Mas alguma coisa tem que ser feita. Eu acompanhei num momento passado, né, o caso de uma funcionária pública que foi para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Ela bateu o ponto e foi para a Copa, tirou foto lá e postou na rede social, certo? Apareceu, o pessoal viu, certo? O que aconteceu com ela quando ela retornou? Ela teve férias, ela teve depois licença remunerada, quer dizer, não dá, né? E É, se acumula casos e mais casos de funcionários que faltam e tem várias ações que não têm digamos, o devido acompanhamento as devidas ações corretivas, certo? Então, isso é totalmente antiprodutividade. entendi. Né? Então, se a gente tiver mais funcionários produtivos, eu até posso ter burocracias mais enxutas. Claro. Tá? Agora, é uma reforma muito polêmica, porque as corporações de funcionários públicos e partidos que são mais alinhados às corporações não querem mesmo, não querem que a coisa ande. Um problema de uma reforma administrativa bem feita é que mexe com aquilo que se chama, que o Marcos Lisboa já falou até em público, uma hora vai ter que cuidar dos direitos adquiridos, né? Que às vezes
isto gera precatórios para as próximas gerações, porque você não pode demitir, há direitos já enraizados, né? Isso dificulta muito, né? Não sei como é que... Sempre dificulta, mas você pode ter transições, assim como a gente tem transição na reforma da Previdência, tá? Eu acho que no caso da reforma administrativa também, um mito é que o funcionário público tem estabilidade incondicional. Não é verdade. Na reforma administrativa do Fernando Henrique, tocada pelo professor Bresser Pereira, certo? Houve uma emenda constitucional, está lá na nossa Constituição, que diz que a estabilidade do funcionário público é condicional a avaliações de desempenho, que seria regulamentada por uma lei. Qual o problema? A gente nunca aprovou essa lei, a gente nunca regulamentou, certo? Entendi. Eu, inclusive, sou da escola de pensamento que uma reforma administrativa ela poderia ser infraconstitucional, significando que eu poderia regulamentar esse projeto de lei de avaliação dos funcionários públicos que talvez fosse mais rápido, tá? Do que, como tem sido buscado agora, nas várias tentativas, né, de reforma, que é numa tentativa de emenda constitucional, que você cria um catatal de emendas ou de texto adicional, que na verdade não vai resolver o problema. O professor Bresser Pereira propôs uma lei muito, muito interessante, que eu acho que muito focada, muito eficaz. Infelizmente, ela não foi aprovada durante a reforma administrativa. Vamos falar um pouco sobre a Petrobras. Você, no teu livro, menciona, por exemplo, que a Statoil da Noruega tem 7 conselheiros independentes e 3 indicados pelo governo. Por outro lado, a Pemex, que é uma estatal mexicana, é tipicamente estatal. Fala um pouquinho sobre essas duas e a Petrobras, os prós e os contras de cada uma. Esse é o segundo livro, né? Ele chama Reinventando o Capitalismo de Estado, onde eu mergulho mais na gestão das estatais, certo? O que é uma gestão moderna de uma estatal? Isso também causa um pouco de confusão, né? Porque, assim, o pensamento em geral, e isso vale para a direita ou vale para a esquerda, é estatal, o governo em exercício, o presidente manda. Quem quer que esteja ali, manda. O Lula manda, o Bolsonaro manda, quem quer que seja, manda. Incorreto. A estatal é do Estado. Ela foi criada por uma lei do parlamento. Ela tem um mandato, certo? Ela deve seguir esse mandato, estabelecido por lei. Correto? Esse é a estatal. Então, ela precisa criar mecanismos de gestão ou governança, como se fala, para que ela siga o seu mandato de uma forma técnica, correto? A forma como boas estatais fazem isso é justamente você ter um conselho de pessoas técnicas, profissionais, que elas vão falar o que essa estatal tem que fazer. E é tudo bem estatal buscar objetivos para além de lucro, porque senão não precisaria ser estatal, correto? Então, mas só que esses objetivos têm que ser claros, transparentes e atrelados a esse mandato por legislação, certo? Ela teve uma autorização para funcionar. Correto? Então, a Caixa Econômica, por exemplo, tem um mandato lá de imobiliário, de financiamento imobiliário, inclusive para baixa renda. Perfeito. Então, eu teria uma composição de conselho de pessoas muito boas nesse setor que vão buscar essa atuação. O que eu não posso ter é um governo que vai pegar e vai falar, não, deixa eu colocar lá meu aliado político para ter empréstimo para aquela região lá, que é o meu curral eleitoral, ou eu vou querer agora, vai ter eleição, eu vou mandar a Caixa aumentar bastante os empréstimos para a população pré-eleição, isso vai me influenciar a eleição. Isso não pode, correto? Isso vale para a Caixa, isso vale para a Petrobras, para o Correio e qualquer outra estatal. Por exemplo, você acha que na Noruega ou no México a tentação que já teve aqui de segurar o preço dos combustíveis? Na Noruega, não, no México com certeza. Na Noruega, que a estatal é bem mais controlada diretamente que a Pemex, né, pelo governo. Na Noruega,
Na verdade, a estatal, né, que ela é a Statoil, no tempo que eu escrevi o livro, ela mudou o nome, eu nem não estou me lembrando qual que é o nome atual dela. Tem outro nome. Mas ela não consegue, porque até voltando ao que a gente tinha falado antes, ela tem as agências reguladoras, mas a agência reguladora do setor. Então, ela pode falar assim: deixa eu baixar o preço do petróleo aqui, do combustível, para fins eleitorais, certo? A agência reguladora fala negativo, você vai destruir o mercado, você vai ter empresas privadas competindo. Você quer baixar o preço para fins eleitorais, mas você tem outras empresas, vai ser uma competição desleal. Então você perceba a importância do aparato institucional regulatório para essencialmente cortar as asinhas do governante que quer pegar a estatal para ele. Parece um contrassenso, né? É difícil até um pouco de entender. Como é que um governante não pode mandar numa estatal, dado que ele é o governante do país? Porque a estatal não é do governante, e não é do governante, é do Estado. É, Para fazer o melhor para o Estado. é verdade. Você está acompanhando agora essa, esse balão de ensaio do ministro Haddad da CVM, do Banco Central para fiscalizar os fundos, etc. Tem um comentário a fazer? Eu acho que aí é uma discussão na linha de ver quem que está mais equipado para fazer as devidas fiscalizações. Quem tem mais capacidade de pessoas técnicas e de atuação. De fato, o Banco Central é uma das melhores burocracias públicas que a gente tem. É conhecido, com técnicos bastante bem formados, de muita experiência e competência técnica. Pode ser uma proposta positiva, sim. Entendi. O... Vamos falar um pouquinho de campeões nacionais. É uma discussão um pouco pesada, difícil de. As avaliações são diversas, há prós e contras. Você menciona muito nos teus artigos sobre isso. Fala um pouquinho dos prós e dos contras, porque tem gente que fala: não precisa ser campeão nacional, precisa ser campeão mundial. É. Não, campeão mundial nacional, quer dizer, a ideia essencial que é na verdade, em geral, quem tem muito esse modelo na cabeça está vendo a experiência da Coreia do Sul ou coisas nessa linha. Quando você pegou a Coreia do Sul, tinha lá um modelo basicamente de produção de bens primários e indústria muito básica, tudo mais. Falou, vamos investir mais em indústria pesada, posteriormente até coisas mais sofisticadas, certo? Carros e por aí vai. E ali, o modelo de política industrial, né, de formação de grandes empresas, foi na linha realmente de se formar grandes grupos que vão competir internacionalmente. Então você fala assim, eu estou te dando um apoio para você ir lá e competir e expandir mercados e tudo mais. Então, de fato, é um campeão nacional no sentido de que foi apoiado pelo Estado, mas é um campeão, mas eu quero que ele seja um campeão internacional competindo efetivamente internacionalmente nos mercados onde ele está atuando, tá? O Brasil tem um caso, pelo menos, de sucesso nessa linha, que é a Embraer, correto? Que você foi lá, você identificou uma área aeronáutica que nem é muito a vocação natural do Brasil, vamos dizer, mas você tinha um histórico, você tinha ali né, pesquisa nessa área, Material humano, né? material humano, pessoal, né? O Osiris Silva encampou e tudo mais. E foi indo, né? Recebeu o apoio do BNDES, foi privatizado, conquistou mercados e tal. Então, você pode falar, tá bom, ótimo, então vamos fazer mais Embraers, tá? Mas é muito difícil, né? Porque até você localizar um setor, uma área que tem um potencial, que ele vai expandir, e aí você aloca esses recursos e vai para frente, é muito difícil. E também você vai perguntar, o que é melhor para o país? Eu colocar dinheiro numa grande empresa e querer que ela seja esse campeão internacional, ou apoiar 10 mil empreendedores, um deles que pode depois prosperar, seguir, se desenvolver,
menores, pequenos empreendedores ou médios, que depois vai prosperar e seguir em frente. E aí eu crio um ambiente de negócio que todo mundo pode seguir. Então, o grande problema desse modelo aí, né, de você selecionar empresas, são basicamente dois. Um é, o que você vai apostar no quê? Né? Eu vou apostar no quê? Agora eu posso falar, não, é inteligência artificial, daqui a 20 anos vai ser o quê? Certo? E o outro problema é uma falta de disciplina de sair dessas empresas quando elas já cresceram, ou seja, desmamar. Você antes deu o exemplo de uma empresa que tem participações públicas até agora. Precisa. Então você vai chegar num momento e você falar, beleza, te ajudei, tchau. Só que aí, essa que é a dificuldade. Porque, por exemplo, se a empresa não dá certo, eu vou lá e vou resgatar essa empresa. Certo? Ou o próprio empresário fazendo, não sai, me dá mais aporte e tudo. É muito difícil você ter essa disciplina para chegar e falar, chega um momento, eu vou desmamar e aí você segue a vida. Você citou a Embraer, mas hoje há uma série de empresas aí, eu vou te citar algumas, que realmente partiram já para investir fora do Brasil, né? Eu vou te citar quatro: a Suzano, a WEG, a Gerdau e a JBS, né? Quer dizer, houve para essas empresas foi necessário, foi vital sair daqui, investir em plantas fora daqui, não? Sim, porque você tem clientes fora e na verdade, agora pensando um pouco aqui no cenário atual, né, com geopolítica complicadíssima, certo? Tarifas de importação, o mundo ficando mais fechado, realmente até uma gestão de risco desses investimentos é equacionar um pouco essa questão. Você está presente em determinados países para você fazer todo tipo de triangulação possível e imaginário, né? Entendi. Já estamos chegando no final. Faz um breve relato sobre a tua atividade no INSPER e para os ouvintes conhecerem, os que não conhecem, naturalmente, como essa expansão do INSPER que houve nesses últimos anos e como ela trabalha de forma um pouco diferente de outras escolas. Bom, o INSPER é uma organização privada sem fins lucrativos, então a gente está no âmbito da gestão privada. E uma grande preocupação com, certamente, excelência em ensino, excelência em pesquisa. A gente tem uma posição, o INSPER cresceu muito e atualmente a gente tem uma posição que a gente considera diferenciada, no sentido de nós termos não só as áreas iniciais, que é gestão e economia, como a gente surgiu, mas também agora a parte de tecnologia. Então a gente tem 4 engenharias e ciência da computação e direito. Inclusive, parte da nossa estratégia e já está acontecendo, é até usar a tecnologia até como algo que ajuda a juntar, né? a integrar essas várias áreas. Então, por exemplo, tem professores de direito usando inteligência artificial até para ler, né? Sentenças, relatórios e tudo mais, ao mesmo tempo que você tem professores, digamos, de economia ou administração usando inteligência artificial para análises de dados complexos, certo? Então, é assim que a escola quer continuar evoluindo, tá? Nós também queremos ser bastante relevantes no campo do debate público-privado, influenciar debates. Nós temos 4 centros de pesquisa com professores ativos pautando vários dos debates e com estudos, pesquisas. Tá ótimo. Eu agradeço a tua presença e quem sabe você volta uma próxima vez quando esses temas mudarem o foco e você vai ter mais coisa para falar. E o teu próximo livro que a gente espera, né, que vai ser tão bom quanto os outros, tá bom? Esperamos. Muito obrigado, Luiz, obrigado pela oportunidade, tá? Tá bom.